Postulado de Euclides. O que é, quais são eles e quem foi Euclides. Tudo isso a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Euclides foi um famoso matemático grego, pertencente à escola megárica, cuja terra natal e data de nascimento desconhecemos. Seu pensamento floresceu em Alexandria, por volta de 300 anos a.C. Sua obra principal chama-se Elementos, e trata da geometria e da teoria dos números. Então ele publicou esse livro por volta de 300 anos antes de Cristo. Foi um livro chamado Elementos e nele contém os postulados dele, tratando da geometria. Ele também definiu vários termos geométricos, como ponto, linha, superfície, ângulo, reto, obtuso e agudo e perpendicular. O postulado, também chamado de axioma ou princípios, são afirmações fundamentais que servem como base para a construção de teorias e sistemas de conhecimento na matemática. São considerados verdades evidentes por si mesmas, não exigem provas adicionais dentro do contexto em que são aplicados, são fatos que não são questionados e são regras inquebráveis na hora de formular um teorema. É aquilo que é fato, não pode ser refutado e é usado como fundamento para várias outras coisas, como o teorema de Pitágoras, Tales, formação de ângulos, triângulos, várias outras coisas. São aqueles princípios básicos que não tem como se provar, não tem como provar que eles são reais, porque por si só já são a verdade absoluta. Nesse vídeo vamos tratar dos principais axiomas, que são os axiomas de incidência, os axiomas de ordem, axiomas sobre medição de ângulos e os axiomas das paralelas. O primeiro axioma de Euclides, ele fala que é possível traçar uma única reta entre dois pontos distintos. Na prática, o que isso quer dizer? Se a gente tem aqui um ponto A e aqui um ponto B, entre esses dois pontos, só poderá passar exclusivamente uma única reta. Nunca poderá ser mais de uma. Porque se você passar aqui essa reta, vai ser a mesma reta, por cima da outra. Mesma coisa se você tiver aqui um ponto C e aqui um ponto D. Entre esses dois pontos também só irá passar uma única reta. É uma coisa assim bem simples de você compreender. Mas para fixar melhor, vamos resolver alguns pequenos exercícios. A questão número 1, ela fala aqui: dois pontos distintos A e B são dados em um plano. Qual é o número máximo de retas que podem ser traçadas passando pelos pontos A e B? Tá, a gente acabou de ver, é uma coisa bem simples, né? Facilmente a gente vai chegar aqui e marcar 1. Porque a gente viu que se você tem um ponto A e um ponto B, entre esses dois pontos só irá passar uma única reta. Questão número 2. Três pontos distintos A, B e C são dados em um plano. Qual é a condição necessária para que os três pontos sejam colineares, estejam na mesma reta? A letra A diz assim: a distância entre A e B é igual à distância entre B e C. A letra B diz: é possível traçar uma única reta que passe pelos três pontos. E a letra C: os três pontos formam um triângulo. A letra C de cara, né, já está errada, que em nenhum momento aqui falamos em triângulos. E a letra A, ela diz que a distância entre A e B é igual à distância entre B e C, o que é uma afirmativa falsa. Porque, vamos lá, se não precisa ser necessariamente a mesma distância, porque, por exemplo, aqui a gente pode ter o ponto A, aqui a gente pode ter o ponto B, mas a gente pode ter o ponto C só aqui. Claramente, essas distâncias não são iguais. E entre esses três pontos, irá passar uma única reta. E para encerrar e compreendermos de vez este primeiro axioma de Euclides, temos aí a questão 3. Dois pontos distintos, A e B, são dados em um plano, né? Qual é a afirmação correta sobre a reta que passa pelos pontos A e B? Letra A. A reta é única e passa pelos pontos A e B. Letra B. A reta é única, mas pode passar por outros pontos, além de A e B.
Letra C. Existem várias retas que passam pelos pontos A e B. E a letra D diz: não existe nenhuma reta que passe por pontos A e B. Letra C e letra D são duas negações do axioma, né? Porque a letra C diz que existem várias retas que passam por A e B. E a letra D diz que não existe nenhuma reta. São duas formas de você negar esse axioma. Então as duas estão incorretas. Letra A está incorreta porque ela diz que passa apenas pelos pontos A e B. E não necessariamente, porque além dos pontos A e B podem existir outros pontos, como a gente viu aí na questão número 2, que tínhamos 3 pontos. Então, no caso, a letra correta é a letra B, alternativa B, que fala que a reta é única, mas pode passar por outros pontos além de A e B. E é isso aí, essa aí é a explicação do axioma 1 de Euclides. Olá, agora eu irei explicar um pouco sobre o segundo postulado de Euclides. No entanto, antes de começarmos a definição do segundo postulado de Euclides, devemos retomar um pouco e ver o que é um segmento de reta. O segmento de reta é a parte de uma reta que tem dois pontos extremos e um comprimento definido. Por exemplo, aqui, se temos os pontos A e B, o segmento de reta AB, que é assim que escrevemos um segmento de reta, é a parte da reta, que no caso aqui é a reta R, que liga esses dois pontos, o ponto A e B, incluindo tudo que está entre eles, tudo que está incluso entre A e B. Explicado o que é um segmento de reta, agora a gente pode voltar para o segundo postulado de Euclides. O segundo postulado de Euclides diz que um segmento de reta finito pode ser prolongado indefinidamente em ambas as direções. Isso significa que, a partir de qualquer segmento de reta, que no caso aqui é o segmento de reta AB, podemos estendê-lo sem limites, criando uma linha reta infinita. Esse postulado é simples, no entanto é essencial para a geometria euclidiana, pois ele garante que podemos traçar retas de qualquer comprimento necessário. Para concretizarmos o conhecimento, vamos resolver aqui uma questãozinha simples sobre o segundo postulado de Euclides. A questão diz: considere o segundo postulado de Euclides, que afirma que um segmento de reta pode ser prolongado definitivamente em ambas as direções. Se um arquiteto desenha um segmento de reta AB de 5 cm em uma planta e deseja estendê-lo para representar uma estrada infinita, o que isso significa em termos geométricos? Ok, vamos para as alternativas. O segmento de reta continua a ter 5 cm de comprimento? Não, né? Quando nós fizermos aqui o segmento AB, e como ele diz aqui, representar uma estrada infinita, então a gente vai prolongar ele ao infinito. No caso, prolongar aqui não está reto, mas prolongar ao infinito. O segmento continua a ter 5 cm de comprimento? Não. De acordo com o segundo postulado de Euclides, não. Agora ele vai ter um comprimento infinito. Então a letra A está errada. O segmento de reta se transforma em uma linha reta infinita ao ser prolongado em ambas as direções. Correto. O oposto do que tem aqui na letra A, né? Então a alternativa correta aqui é a letra B. Mas vamos dar uma olhada nas outras. O segmento de reta se torna uma semi-reta ao ser prolongado em apenas uma direção. Não, se tornaria uma semi-reta se ele fosse prolongado em apenas uma direção. Se fosse prolongado só, por exemplo, aqui, se fosse prolongado só aqui para baixo, aí sim se tornaria uma semi-reta. Mas como ele não especifica isso, ele só fala que vai ser uma estrada infinita, então a gente entende que vai ser para ambos os lados. Então a letra C é errada também. O segmento de reta desaparece, pois não pode ser prolongado. O segmento de reta não desaparece, né? Ele só se torna uma reta infinita. No caso, ele se prolonga. E foi isso. Espero que vocês tenham entendido aí o segundo postulado de Euclides e obrigado pela atenção. Então, pessoal, no terceiro postulado de Euclides, ele nos dá um axioma bem interessante, que fala sobre círculos. Tá? Ele diz o seguinte: pode-se traçar um círculo com qualquer centro e com qualquer raio. Isso significa que, se a gente tiver um ponto qualquer num plano, um ponto C qualquer num plano, e uma distância R, pode ser qualquer distância também, nós podemos traçar um círculo somente com essas duas informações. Isso nos remete exatamente à definição do que é um círculo.
como vocês podem ver, um círculo nada mais é do que o conjunto de pontos que estão à mesma distância do ponto C. Então, a partir do ponto C, se tomarmos a distância R em todas as direções possíveis, nós vamos formar esse conjunto de pontos que definem o nosso círculo de centro C e de raio R. Sobre o quarto postulado, é um postulado simples, mas muito importante para muitos outros axiomas e teoremas. No quarto postulado, ele diz o seguinte: todos os ângulos retos são iguais. Bom, isso é muito fácil de enxergar e de compreender. Tá? É uma equivalência bem simples. A gente trata de ângulos retos o tempo todo. E mesmo ele sendo simples, ele é muito importante, inclusive para o axioma que vocês verão a seguir sobre retas paralelas. Olá pessoal, vamos falar aqui agora sobre o quinto postulado de Euclides. Ele diz que é verdade que, se uma reta ao cortar duas outras, forma ângulos internos no mesmo lado, cuja soma é menor que dois ângulos retos, então as duas retas, se continuadas, encontrar-se-ão no lado onde estão os ângulos cuja soma é menor que dois ângulos retos. Então a gente tem aqui uma representação, né? Então uma reta Q, que corta duas retas, a reta R e a reta S, ela forma dois ângulos internos e do mesmo lado, em que, se somarmos esses dois ângulos e a soma deles for menor que dois ângulos retos, ou seja, 180 graus, já que um ângulo reto vale 90 graus, então, se prorrogarmos essas duas retas, elas em algum momento vão se encontrar, como ocorre aqui, né? Então, quando Euclides escreveu esse quinto postulado, que é mais complexo até do que os outros, muitos matemáticos eles se proporam a tentar refutar ou tentar provar, mas passados os séculos nunca conseguiram. Então, após isso, outros matemáticos fizeram estudos, né? E os estudos com os triângulos, levando em conta outras teorias, já que eles não aceitaram essa do quinto postulado, deram origem a outras geometrias, né? A geometria elíptica, que ela trata de triângulos dessa forma, onde a soma dos ângulos internos ela é maior do que 180 graus, a parte da geometria que trata das elipses, né? Das esferas e tudo. E a geometria hiperbólica, que tem esse tipo de triângulo aqui, né? Onde a soma dos ângulos internos é menor do que 180 graus.